Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou responsável do Neuromogi, consultório médico de neurocirurgia em Mogi das Cruzes. Continuando as nossas discussões a respeito das perguntas levantadas pelo nosso público, a gente vai responder aqui alguns temas nos enviados através das mídias sociais. Não deixem de se inscrever nos nossos canais, no YouTube, no Facebook e no Instagram, @neuromogi. O que é epilepsia? Epilepsia nada mais é do que quando você tem uma alteração no funcionamento do tecido cerebral sem anormalidades macroscopicamente registradas nos exames de imagem dos pacientes, porém há uma não sincronização da atividade cerebral, seja por alterações microestruturais no tecido cerebral, seja por um funcionamento anormal e que ele persiste ao longo do tempo. Uma situação muito comum que a gente vê são crianças de baixa idade, entre 2 e 5 anos, abrindo quadro com crises convulsivas, e conforme o crescimento da criança se dá, essas crises podem reduzir a sua frequência até desaparecerem, até a idade da menarca nas meninas ou da adolescência dos meninos, quando os sintomas podem aparecer. Isso é uma evolução muito comum dos pacientes com epilepsia, ou seja, que tem um transtorno cerebral de funcionamento não causado por uma doença primária cerebral e que infelizmente é persistente, ou seja, isso vai caracterizar o paciente a ter várias crises convulsivas ao longo de um período e que vão necessitar de tratamento, obviamente. As epilepsias, infelizmente, são uma doença muito prevalente, algumas delas, a minoria, tem a possibilidade de ser tratada com cirurgia, mas o mais importante é que o neurologista habilitado ou o neurocirurgião habilitado no tratamento das epilepsias possa fazer o acompanhamento e definir dentre a evolução e a forma dessas crises o melhor tratamento para o paciente. E se não for enxaqueca? Essa é uma das perguntas que mais o médico que trata de dor de cabeça no consultório, que se depara com um paciente que fala, doutor, eu tenho dor de cabeça, tem que responder. Essa é uma pergunta que eu semanalmente respondo inúmeras vezes no meu consultório. E sim, já me deparei várias vezes com essa situação de não ser enxaqueca, ou seja, principalmente uma pessoa que não tem o início das enxaquecas na idade habitual de aparecimento dela, em torno dos 5, 7 anos, aparecendo sintomas muito semelhantes aos da enxaqueca a partir dos 12, 13, a idade da menarca nas meninas, ou os adultos mais jovens, na faixa em que eles entram para o mercado de trabalho. Muitas das vezes as enxaquecas, elas não são enxaquecas propriamente ditas, porque elas têm uma carga associada de outros agravantes ou outros problemas nas vidas de cada um dos nossos pacientes, mas principalmente determinando gatilhos ou situações que podem levar o paciente até a dor de cabeça. Isso é muito triste dizer, porque infelizmente a gente está falando de sobrecarga do trabalho, insônia relacionada à ansiedade ou pura e simplesmente insônia, que o paciente não tem a sua capacidade de manter o sono por algum distúrbio obstrutivo nasal, principalmente a apneia do sono, desvios de septo. Uma das outras coisas comuns também quando os pacientes têm sintomas que são muitas vezes confundidos com enxaqueca seriam os distúrbios da visão, as dificuldades ou os erros de refração, que a gente diz principalmente em crianças bem mais jovens, quando começam a utilizar a visão mais intensamente na idade escolar. Distúrbios relacionados à respiração e à capacidade que o paciente tem de manter a respiração, seja ela no esforço, seja ela ao longo do seu dia a dia. Então aqui os desvios de septos, as rinossinusites passam a ter uma importância muito grande. No caso dos pacientes que apresentam disfunções da articulação temporomandibular, uma articulação localizada à frente da orelha e que está relacionada com o movimento da mandíbula em relação ao crânio, podem também ter esses sintomas de dor de cabeça e associados também com tonturas e com dores na região posterior da nuca, do pescoço e para essa região da cabeça. Ou seja, o paciente até pode ter sintomas que podem ser confundidos com enxaqueca, mas na verdade eles podem ter alterações, seja na articulação da mandíbula ou até mesmo nos ouvidos, dentro das estruturas que compõem o ouvido médio e que podem fazer com que o paciente tenha dores de cabeça associadas com tontura e vômitos. Sou jovem e tive um AVC. Isso é possível? Infelizmente é. Infelizmente é uma situação muito comum que a gente vê nos pacientes jovens, nos pacientes com AVC sendo jovens.
Os pacientes têm essa pergunta, eles falam, mas eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, eu não fumo, não uso drogas, por que eu tive um AVC? Essa é uma situação que tem que apontar sempre para 2 pontos extremamente fundamentais. O primeiro são as mutações no nosso sangue, que faz com que a gente tenha algum estado de coagulação do sangue exacerbada, ou seja, o nosso sangue ele tem elementos de proteção à circulação e à manutenção da sua integridade e por algum motivo, normalmente uma mutação genética, os pacientes começam a ter sintomas do sangue circular com mais resistência ou do sangue induzir a coagulação espontaneamente nele e sim pacientes com 14, 20, 30 anos terem AVCs. Infelizmente isso é uma situação muito comum, tem vários pacientes, a maior parte deles mulheres com isso, tem alguns pacientes masculinos também com situações muito parecidas, mas que invariavelmente denotam uma falta da pesquisa de alterações no sangue que justifiquem o AVC isquêmico no adulto jovem, por exemplo. E num outro espectro a gente tem as doenças reumatológicas que podem fazer com que os pacientes também tenham fenômenos isquêmicos cerebrais, ou seja, as arterites, eventualmente até o próprio lúpus, e infelizmente muito mais comum do que eu gostaria de tratar. Vejo muitos pacientes durante a gestação apresentando muita dor de cabeça e na gravidez, a época do parto ou alguns dias após o parto, o paciente, pelas alterações relacionadas à gravidez, podem apresentar um episódio de AVC isquêmico. Então é uma situação, infelizmente, comum nos pacientes jovens e que precisa sempre ser investigada. As doenças reumatológicas e as doenças hematológicas como causa do AVC isquêmico. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham entendido bastante o que a gente falou. Se eu usei termos ou palavras difíceis, por favor, não deixe de nos comentar sobre essas dúvidas ou sobre quaisquer outros pontos a respeito desse vídeo. A gente está aqui para tentar fazer um trabalho educativo, acima de tudo para os pacientes que acham a neurocirurgia ou a neurologia como áreas extremamente complexas. A gente está aqui para desmistificar um pouco disso e oferecer um pouco da minha experiência e do meu grupo a respeito dos temas que a gente trata e do nosso dia a dia no consultório. Não deixe de nos seguir nos nossos canais, no YouTube, Facebook e no Instagram. E a gente está aqui para responder mais dúvidas se forem o caso. Obrigado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.